Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, muita saúde, muita paz. Estamos de volta com o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. É sempre um prazer estar aqui compartilhando as nossas visões, os nossos estudos, de uma forma de transformar a nossa vida, de uma forma de mudar a nossa rotina do dia a dia. O Evangelho, ele é algo para ser vivido nas nossas experiências de trabalho, vivido no nosso dia a dia, na nossa luta diária, né? E por que que ele é feito para isso, né? Porque alguém muito especial passou por aqui e deixou essas lições válidas para cada um de nós, que nos transforma, que nos renova, que dá uma esperança para um dia melhor. E quando você pensa nos ensinamentos do Cristo, nas experiências que os apóstolos tiveram junto com Cristo, nós pensamos de uma certa forma em algo que deu certo, em uma experiência divina de um espírito milenar que passou por aqui e vivenciou algo como forma apenas de mostrar. Porque ele não precisava, ele já era um espírito puro, ele já era um espírito completamente evoluído, mas ele quis deixar uma bula, ele quis deixar para cada um de nós as indicações de condutas e de forma que a gente consiga vivenciar a nossa vida com uma moral elevada, com uma virtude. E isso faz com que cada um de nós tenha uma reflexão no contexto moral da nossa vida e no contexto da nossa espiritualidade. Então, esses estudos que acontecem aos domingos, por esse canal, ele tem essa expectativa também, de invadir a sua casa, o seu trabalho, o seu lar, mas invadir positivamente, trazendo sementes que podem ser plantadas no seu dia a dia, na sua vida, trazendo o quê? Vitória. Vitória nas suas tomadas de decisões, vitória sobre os problemas que você enfrenta no dia a dia e sobre várias situações. Esse é o nosso papel dentro desse estudo. De, ao mesmo tempo que isso serve para nós, porque quando a gente fala primeiro para a gente, mas ao mesmo tempo compartilhar. Compartilhar os nossos sonhos, as nossas expectativas de um mundo melhor, pautado no Evangelho do nosso Cristo, do nosso governador. E hoje nós estamos no capítulo 9. Vou compartilhar a tela nesse momento com todos, para que a gente possa seguir com a nossa reflexão. Nós estamos no capítulo 9, dentro das bem-aventuranças, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E isso é difícil no dia a dia, não é? Quantas vezes a gente está envolvido em alguma discussão, algum problema, alguma dificuldade, e às vezes a gente perde a paciência, a gente não consegue ser brando, a gente não consegue ser pacífico, né? E nós estamos dentro da temática injúrias e violência, né? E nesse item 1, começamos com bem-aventurados o que são brandos, porque possuirão a terra. Isso é registrado por Mateus. Mateus registra isso no capítulo 5, no versículo 5, e ele traz essa fala do nosso governador. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É notório que a passividade e a paz, ela é uma característica de Deus. Por isso que é chamado de filho de Deus. É interessante isso, que quando a gente olha para uma criança e ela traz algumas características do pai, a gente fala assim, nossa, você viu? Ela faz aquilo igual a mãe, ela faz igual o pai, porque você puxou algo hereditário do seu pai, da sua criação. E quando Cristo traz essa fala, ele traz isso também, que isso é uma vertente de Deus, do princípio do Criador, né? Da inteligência suprema. Essa paz, essa passividade é algo pautado nas características do nosso Pai, do nosso Criador. Então, quando nós estamos sendo pacíficos, quando nós estamos sendo pacificadores na vida das pessoas, estamos sendo brandos dentro quando nós vemos uma situação, até mesmo dentro da nossa gestão de crises do dia a dia, quando nós trazemos a paz para uma solução, nós estamos dentro de um ato de Deus, de um ato do Criador. E daí, ele traz um texto, também registrado por Mateus, que está lá. Sabeis que foi dito aos antigos, falando lá no Antigo Testamento. Ele puxa uma frase
do Antigo Testamento, o nosso governador. E ele diz: não matareis. E quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho. Daqui a pouco a gente vai ver no decorrer do texto tudo isso, né? E aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ou a condenação ao fogo do inferno, tá? Quando nós percebemos isso, a gente vê uma característica de punição muito forte, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse processo de interpretação. Daí a espiritualidade, ela vem na sequência, no item 4, já explicando para a gente o que isso significa. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, né, da mansitude, da afabilidade e da paciência uma lei. Olha que interessante. Então a espiritualidade já começa a dizer que essas características estão condicionadas a uma lei. Mas por quê? Porque essa característica, esse estilo de comportamento é algo divino. É algo divino. Mostra um processo evolutivo. Mostra um processo de entendimento não sobre a vida, mas sobre o outro. Eu trouxe alguns textos para a gente fazer essa reflexão. Porque quando você entra nesse estado de guerra, e quando você entra nesse estado de ataque, já é um grande vestígio que você não está entendendo o tempo do outro, o processo que o outro está vivendo e o que ele tem, né, na verdade, é, de experiência ou de entendimento sobre a vida, que muitas vezes é diferente do que a sua, em função do seu processo de socialização, em função de experiência de outras vidas, em função da experiência da envergadura do seu espírito e uma série de coisas. Condena por conseguinte, né, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, Cristo, ele já traz, né, dentro das suas máximas, dentro do seu ensinamento, que isso não é uma característica produtiva para o seu processo evolutivo, tá? Raca, né, entre os hebreus era um termo desdenhoso, que significa homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo, né, e virando para o lado a cabeça. Então, era o quê? Uma forma de você desdenhar. Então, quando você está desdenhando, que a gente vê na parte de cima, né, do Evangelho, né, merecerá ser condenado, né? Ser condenado. Ó. Agora, essa condenação, nós temos que tomar muito cuidado com esse entendimento. O Evangelho de hoje, ele fala um pouco sobre isso, tá? Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seus irmãos, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda a palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor. E a lei do amor é um princípio de divindade. E também a lei da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Uma coisa importante que quando a gente fala desse processo ofensivo, dessa condição de ataque e de você querer ofender o outro ou querer tratar com a mesma moeda ou perder a sua brandura, a sua moderação, a sua mansuetude, né? Então, quando você perde isso, você está ao contrário da lei do amor, contrário de uma lei divina, ao contrário de um propósito que Deus tem para você. E daí a gente fala que isso também é uma condicionante do ser desperfeito, que a gente vai ver no Evangelho lá na frente. Então, é interessante que essa conduta e esse comportamento nosso diário de ataque, de revolta,
ele precisa ser revisado, dia após dia. Eu falei violentamente com o irmão, eu ataquei uma pessoa de forma desnecessária, eu tenho que avaliar isso. Eu tenho que fazer meu exame de consciência e avaliar até que ponto isso vai colaborar ou edificar a vida do outro e a minha vida. Quem recebe um ataque, ele tende também a te atacar. Quem é recebido sem brandura, sem moderação e sem o seu coração manso, pode ser que ele também seja contaminado com essa energia. E daí você coloca o quê? Um ciclo vicioso, tanto para você quanto para o outro. Sem contar do magnetismo, que podemos falar, da energia que se cria quando o nosso coração está raivoso, quando o nosso coração está sem sentimento de bondade e de caridade com o próximo. Dando continuidade, né, é que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. Sabe aquela bondade que vai e vem? Quando você entra nesse nível de comportamento, você acaba destruindo a lei também do retorno de você ter a possibilidade de receber coisas boas. Porque você entra num estado e numa característica que o que vai vir para mim? Coisa boa não vai ser, porque você está com o coração peludo, como diz o povo, está raivoso, não está tratando as situações com brandura e com passividade. O que você vai ter? Um campo minado que você vai andar dia após dia que pode explodir a qualquer momento. É interessante isso. E a fraternidade, que você acaba deslocando esse estado de fraternidade. Quando nós falamos também, né, e que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, nós estamos falando também que fugimos do quê? Que nós fugimos do princípio da solidariedade. Você deixa de ser solidário. Deixa de ser solidário. Daí vem a seguinte pergunta: como que eu faço, né? Não é fácil o dia a dia. Eu não sei levar desaforo para casa. Eu não aguento essas situações. Eu tenho que falar mesmo, senão eu passo mal. Tem alguns que até falam, né? Eu não quero morrer de câncer. Eu não levo isso para casa porque eu não quero morrer de câncer, não quero ter nenhum problema com isso. Então, literalmente, eu vou falar, eu vou discutir, eu vou fazer isso. Tá, como que eu elimino isso? Como que eu elimino essa linha de raciocínio? Esse estilo de pensamento? É tendo um entendimento dentro do Evangelho, principalmente dentro do Livro dos Espíritos, o processo encarnatório de cada um. Cada um está no seu tempo, cada um tem o seu entendimento e cada um tem a sua consciência. Quando cada um tem a sua consciência, logo jamais ele vai agir literalmente idêntico a você. Não tem como. Então, muitas vezes nas discórdias, nas discordâncias do dia a dia, né? Às vezes você está vendo um 6, ele está vendo um 9, mas é porque a experiência de vida dele, os momentos que ele viveu, faz com que ele veja o 9, e não que ele veja o seu 6. Então, é interessante isso. É interessante porque quando você traz essa reflexão, você para e pensa, calma, eu não vou discutir. O entendimento dele é outro. E de repente você também pode estar errado. De repente nós estamos errados num processo, né, numa discussão, numa revolta. Então é interessante essa reflexão. Dando continuidade, olha só que interessante. Enfim, né? Daí ele fala que é um golpe desferido na benevolência e principalmente na fraternidade. E que o outro, né, é que entretém o ódio e a animosidade é, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, ser caridoso é uma lei que está dentro do princípio do relacionamento da cristandade. Então, todo cristão, ele tem que ter esse princípio da caridade. E Cristo foi caridoso. Cristo foi caridoso com Judas que traiu ele. Cristo exerceu caridade com a mulher da vida. Cristo exerceu caridade com a ignorância e falta de conhecimento, né, dos fariseus, dos homens da lei.
Cristo exerceu caridade com seus próprios discípulos. Então, esse é o princípio de moral elevada. É o princípio da moral elevada. Quando a gente vai para o item 5, nós temos aqui. O que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens desse mundo e havendo-lhes prometido os do céu? Será que é isso? Enquanto aguardava os bens do céu, tem um homem necessidade dos da terra para viver? Então, assim, se eu sei que o nível de espiritualidade que eu busco e que algo na parte espiritual é muito maior, será que o processo de ganância, o processo que me tira essa visão, que faz eu viver esse mecanismo de materialismo, né? Na materialidade das coisas, que me destrói o sentimento de busca e de elevação, né? Então isso é algo que me compromete no dia a dia. Não estamos falando que você não tem que ganhar o seu pão de cada dia, que você não tem que viajar, não tem que ser feliz, não tem que curtir a vida. Mas estamos falando em que posição que você coloca isso dentro da sua relação com a espiritualidade, né? Aonde que isso está? Enquanto aguardava os bens do céu, tem um homem a necessidade dos bens da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a esses últimos mais importância dos que dos primeiros. É o que eu falei. Qual que é o grau de importância que você dá para as questões materiais? É algo simplesmente que eu preciso para minha existência e sobrevivência, tendo sempre a melhor qualidade de vida, mas entendendo que não é isso que eu vou levar, que não é esse o princípio decisório para a minha alta envergadura. Pelo contrário, somos depositários, como diz o próprio Evangelho, e temos que fazer o bem uso de tudo isso, tá? Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados, né, pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, e que esses falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. A desigualdade. Promete que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagado pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ok? Se houver tornado mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. O que nos aguarda? Um mundo ditoso, um mundo feliz, dentro do nosso processo evolutivo e dentro da nossa expansão de consciência. Quanto mais nós vivemos dentro de um processo de igualdade, isso significa que mais, moralmente falando, né, evoluído nós somos, e também dentro da nossa espiritualidade. É isso que nos aguarda. Agora, dentro da reflexão, tanto dos dois trechos de Mateus, nesse evangelho, cabe um mergulho agora no nosso comportamento em relação ao próximo, que tira o nosso entendimento de brandura e de passividade. O que que faz isso? Não. Primeira coisa que eu queria trazer é a reflexão do Livro dos Espíritos que temos lá, a questão 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas no mundo dos espertos, né? É esse mundo dos espertos que a gente pensa que é aqui e ali. Mas não é bem assim. Para nós, sim, enquanto estamos encarnados, é essa visão que temos. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente. Então, por que eu estou levantando essa questão? Porque eu acho interessante a gente pensar que quando a gente olha para o próximo, né, a gente tem que entender que muitas das provas que ele está vivendo faz parte de uma concordância do interesse dele. E às vezes até alguns comportamentos é o quê? É uma continuidade daquilo que ele está tentando acertar. Que ele está tentando ser diferente, que ele está tentando sobreviver. Ele está tentando fazer a história dele de forma diferente. E daí a gente tem que ser mais brando com isso, ter mais passividade em relação a isso. Porque, como a pergunta é bem clara, não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Lógico. E isso é um entendimento que a gente tem
porque nós estamos aqui e o véu está sobre nós. Mas quando o véu cai, a vontade que eu tenho é de buscar aquilo que me falta, a experiência que me falta, aquilo que eu não entendi, porque eu quero a luz. Eu quero caminhar para a luz. Na questão 259, nós temos assim: se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não. Pois não se pode dizer que escolhestes e previste tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolheste o gênero de provas, o estilo, a categoria, tá? Os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Eu escolho uma categoria, eu escolho um gênero. Mas isso pode piorar ou pode melhorar. Isso pode ser mais rápido ou pode ser mais demorado, de acordo com as minhas atitudes e com o meu livre-arbítrio do dia a dia. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia que, né, os deslizes se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Não tem como. Ele não vai saber, porque a ação não aconteceu. O momento ainda não existiu. Então ele não sabe como que ele vai agir em determinada situação. Ele sabe que ele vai ter uma prova, mas ele não sabe como vai agir. Esses atos, esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio, como eu falei. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esses gêneros de lutas e sabe de que a natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam, tá? Os detalhes, né, nascem das circunstâncias. Ou seja, o peso que se dá também dentro de uma prova se nasce dentro da circunstância. Tá vendo o porquê da passividade? O porquê do olhar carinhoso? O porquê do olhar até piedoso? O porquê até do perdão? Então, os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Então, muitas vezes, nós olhamos para uma pessoa que está falhando, que está se arrebentando, nós tecemos ali um monte de crítica, nós entramos numa nuvem de fofoca, nós crucificamos essa pessoa em vida, e muitas vezes, qual que é a grande dificuldade? De entender que os detalhes dessas circunstâncias e daquilo que se tornou até penoso ao nosso olhar em função do outro, é por conta das circunstâncias que aconteceram, de coisas que ele, até mesmo, esse determinado espírito, né, achou que ele teria suportabilidade e não teve. Talvez dentro do processo de provas, né, quando ele pensou naquele gênero, eu preciso desse gênero para melhorar a envergadura do meu espírito, pode ser que ele não imaginava que seria tão difícil. E que pode ser que entrou dentro do livre-arbítrio de todos e do outro, inclusive, que faz parte desse processo e desse projeto dele, pode ser que o outro também complicou mais a vida dele. Só os grandes acontecimentos, aqueles que influem no destino, estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabe que deves ter muitas precauções. Precauções. Porque corres o perigo de cair, mas não sabe quando cairás. E pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Entendeu? É muito, muito bonito essa explicação. Porque começa a gente olhar para algumas situações e entender que é uma teia de aranha que vai se fechando dentro de um processo encarnatório que vai se formando em relação das experiências do outro e das minhas experiências. Em relação ao que o outro vive e o que eu vivo. Algumas situações ele pode superar, outras talvez não. Mas tudo isso acontece dentro de um gênero de escolha. Então, a passividade, a condenação, né? Como a gente viu aqui, né? O termo que era usado no passado, né? De que acabava condenando o outro, né? Entre os hebreus, desdenhando, que significava, né? Que o homem não vale nada. Então, quantas vezes nós olhamos para o nosso irmão, para o nosso próximo, dentro de uma situação e falamos assim, nossa, ele não vale nada. Não presta para nada. Não serve para nada, mas não entendemos que ali
dentro daquela situação que é difícil, pode ser que você está olhando para um espírito que não está tendo força suficiente dentro do seu livre-arbítrio de superar aquilo que ele propôs de superação. Daí olhar de perdão, de passividade, de brandura. Olhar manso, né, para isso, sem a revolta, tá? E é interessante isso, né? Porque corres o perigo de cair, mas não sabe quando você vai cair. E pode ser que nem caia, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito, como vulgarmente se diz, tá? Então nós temos que saber também e não lançar nessa questão de plano reencarnatório tudo, e não culpar o outro por tudo, e não condenar o outro por tudo, não perder a passividade por tudo. E o que que a gente pode esperar, né? Tem um texto que eu trouxe que está lá no capítulo 162, Caminho, Verdade, Livre, Caminho, Verdade e Vida, né? Esperemos, que é um texto muito maravilhoso, tá? Que eu acho lindo, lindo, lindo esse texto. Nós vamos refletir sobre isso, tentando no evangelho de hoje trazer uma reflexão sobre o próximo, tá? E é um texto de Mateus também, do capítulo 12, do versículo 20, que diz o seguinte: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega até que faça triunfar o juízo, tá? É, quando a gente pensa na cana quebrada, não é essa cana do açúcar que faz o açúcar, né? É, é uma cana no sentido daqueles troncos de árvores compridos que ficavam principalmente em regiões alagadas ou na margem do rio, e muitas vezes ele estava quebrado. E o que que é a tendência do povo? Descartar. Nossa, está quebrado, não serve para nada. É uma árvore quebrada, é um tronco quebrado, é uma cana quebrada. Então, eu vou descartar. E muitas vezes nós olhamos também para o morrão que fumega. O morrão é aquela fumacinha que começa, é a chama que ela começa a ficar esfumaçada e quase apagando, mas ainda tem luz. E às vezes a gente descarta, né? Quantas vezes você olhou para uma vela acesa, você viu o morrão, mas daqui a pouco a chama já volta, né? O texto de hoje, né, da questão do esperemos, ele fala sobre isso. Ele fala que em nenhum momento Cristo descartou a cana quebrada, em nenhum momento ele descartou ou deixou de lado o morrão que fumega. Ele olhava para as pessoas, ele via a luz nas pessoas. Ele via aquela centelha. Muitas vezes, até uma pessoa que era discriminada, um cego de Jericó, né, Maria de Magdala, enfim. Ele olhava e reconhecia que ali tinha uma fagulha de luz. Embora muitos viam como morrão e muitos viam como uma cana quebrada, ele via como o quê? Ele via como uma centelha de luz. Então, daí Emmanuel ele vai discorrer da seguinte forma o texto, né? Evita as sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. Quantas vezes nós definimos as coisas como verdade, principalmente em relação ao outro, dentro desse processo de falta de passividade? Da lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Olha que lindo. Da pedra áspera, vale-se da solidez. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Da substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro de amanhã. Quantas pessoas nós discriminamos? Quantas pessoas nós descartamos? No outro dia estamos batendo na porta dela pedindo ajuda. Ou quando caímos, é aquele que nem esperamos que vai nos ajudar. Por conta do quê? Por conta desse olhar que não é um olhar salutar, que não é um olhar bonito, que não é um olhar pacífico, que não é um olhar sobre a lei do amor, da fraternidade e da caridade. Da areia seca, retira utilidades valiosas. Dessa substância amarga, extrai remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então
ignoradas, de que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Esse é o sentido, luz e amor, fugir das trevas. E muitas vezes nós trazemos as trevas para o nosso olho, colocamos a treva no nosso olho, porque as trevas, ela vai fazer eu ver o outro sem oportunidade, não entender isso que nós discutimos até agora sobre o processo reencarnatório, sobre as escolhas, sobre as circunstâncias, sobre o gênero que ele escolheu e sobre muitas vezes o livre-arbítrio complicar tudo isso. E ele achar que nossa, eu vou ser forte para essas vezes ele não consegue. Imagina os mentores, os guias, protetores, o anjo da guarda. Opa, dê um nome que você quiser. Imagine muitas vezes a situação que ele vive em relação a você, a mim. Nossa, agora o Cuba vai se lascar. Porque esse gênero pode ser que ele não consiga, ou pode ser que ele consiga. Então vivemos também, a espiritualidade também vive a ansiedade de querer que a gente dê certo, né? Continuando, né? O texto. Deus não é autor de esmagamento, é Pai de misericórdia. Por isso que o nosso olhar tem que ser misericordioso. Por isso que o nosso coração tem que ser brando e pacífico. Porque não é um princípio que vem do nosso Pai, do nosso DNA espiritual. Não desprezes, pois, as luzes vacilante e as virtudes imprecisas. Você olha para o outro, às vezes, não vale nada, não serve para nada, mas ali pode nascer uma força tão vital, não só para a vida dele, mas para te ajudar. Nem que seja para você ver a vida de forma diferente. Não abandones a terra pantanosa, nem desampares o arvoredo sufocado pela erva daninha. Trabalha pelo bem e ajuda incessantemente. Se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros, servos imperfeitos, do trabalho relativo, não poderemos esperar? Por que você não pode esperar o tempo do outro, né? Por que a gente não pode esperar o tempo do outro? Por que a gente não pode é, entender que o outro vai ter a oportunidade dele, assim como você está tendo a sua? E tem pessoas que podem estar olhando para você e estar falando a mesma coisa. Você não vale nada, ele não serve, ele não vai conseguir. E no fundo do seu coração, você também deseja que ele tenha um olhar diferente para você. Que ele tenha esse sentido que o nosso evangelho de hoje, ele abre aqui na parte de cima. Bem-aventurados os que são brandos, porque se possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É lógico que você vai ser um filho de Deus, porque você vai ter comportamento dele, vai ter a atitude que ele espera que você tenha. Então você é filho dele. É a mesma coisa dos nossos pais. Os nossos pais esperam que a gente tenha atitudes boas e pelo menos que a gente haja de alguma forma para que a gente não caia em algumas ciladas. Foi isso que Cristo tentou fazer com a humanidade. Ele veio nos ensinar para que a gente não caia em algumas coisas, de experiências de outros tempos, até da sua própria experiência, né? Então a gente percebe o quanto nós somos sufocados muitas vezes por essa visão errônea sobre o próximo. Dando continuidade, né? Indo lá, atritos e conflitos, pegando um pouco do livro Astronautas do Além, que temos ali autores diversos, né? Chico Xavier e Herculano Pires. Nós temos, assim, uma reunião que aconteceu e ele já abre o texto dizendo: as tarefas doutrinárias foram precedidas de várias conversas, né, que giraram em redor dos atritos e conflitos dos nossos processos de convivência comum. Então, as dificuldades que temos com o outro, de entender o outro, então, eles estavam discutindo isso, né, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, né, do capítulo 17, né, do item 17 do capítulo 13. Estavam falando sobre isso. Os comentários foram de várias características variadas e teve uma mensagem do Emmanuel em relação a isso. E a mensagem foi: compadece-te e acertarás. Então todo mundo quer acertar na vida.
Ninguém levanta de manhã com o objetivo de errar. Se não acorda de manhã, eu vou errar hoje, eu quero errar. Não. A gente sai para a jornada, para a luta do nosso dia a dia, com o objetivo de acertar. E é interessante que nesse texto, Emmanuel deixa isso muito claro, né? Que uma das coisas para a gente acertar na vida, né, é você ter um olhar diferente sobre o outro. Ser pacífico, ter o coração brando sobre o outro. Compadecer, porque daí você vai acertar. A chance de você acertar é muito forte. No instante de analisar o comportamento menos feliz desse ou daquele irmão, compadece-te e acertará. Então, assim, você está olhando para ele, já vem com essa palavra na cabeça. Palavra da semana, hein? Compadece. Já vem com essa palavra. Compadece. Antes de julgar, vou compadecer, vou compadecer. Não vai já com o pé no peito. Na base da solução de quaisquer problemas, na ordem moral da vida, a compaixão é a porta de acesso. Olha que coisa maravilhosa que Emmanuel traz. Né? Na base da de solução de qualquer problema, na ordem moral da vida, a compaixão é a porta de acesso. Em verdade, todos estamos cercados de companheiros crivados de inquietação e de angústia, principalmente hoje, que o mundo está acelerado, muita tecnologia, pouco tempo, bastante produtividade e pouco dinheiro, né? Então fica todo mundo angustiado, todo mundo assim na luta do dia a dia. Não lhes agraves a dor. Não traga mais dor para a sua vida. Este acreditou que fazia justiça e caiu no remorso. Aquele admitiu que a vigilância fosse tirania e converteu-se em verdugo dos entes mais caros. Outro supôs que a afeição se erigisse unicamente em prazer e estirou-se em desequilíbrio. Aquele outro imaginou que a penúria devesse alicerçar a economia e afundou-se em avareza, ficou avarento. E outro ainda entendeu que a divina providência lhe fosse apoio exclusivo ao mundo pessoal e transfigurou a própria fé em azorrague, tá? Né? Dos semelhantes. Zombaria, prepotência, né? Então, reflete nos enganos reflete nos enganos a que se renderam. Por quê? Porque toda essa turma, eles estavam o tempo inteiro acreditando em uma coisa, se entregando em uma coisa e se convertendo em um processo muito difícil. Um fazia justiça e caiu no remorso, achou que era justo. Outro achou que estava sendo vigilante, mas, né, se converteu em verdugo, né? O outro ali, então, né, ele começa a viver, né, unicamente no prazer, por conta da afeição, né? O outro em desequilíbrio, penúria, um monte de coisa. Outro economizou tanto que virou avarento, entendeu? Um se alavancou, ou melhor, se apoiou, literalmente, na providência divina, mas arrebentou com o seu semelhante, se colocou acima do semelhante. Vamos lá. Continuando. Reflete nos enganos a que se renderam, desprevenidos, e compadece-te. Olha, muitas vezes a gente vê uma pessoa numa determinada ação e falta às vezes a passividade, a brandura do nosso coração, porque a gente não está compadecendo. A gente não consegue entender o erro, que ele se desviou, que ele fez escolhas diferentes. Quando não consiga aliviar-lhes, né, os padecimentos, tá, entretece um véu de esperança que resguarde a fronte contra o assalto das trevas. E é verdade, né? A gente fica nessa cegueira e muitas vezes não vimos. Deus é a justiça que se executa nas leis que o revelam, mas também é a misericórdia no amor que lhes assegura a onipresença. Então, Deus, ele está o tempo inteiro dentro da sua presença na nossa vida, sendo misericordioso e nos dando oportunidades de acertar. Por que que a gente vai condenar? Que é essa pergunta, né, que o nosso querido Emmanuel, ele também encerra, tá? Então, ele coloca,
Senhor absoluto da eternidade, se o nosso Senhor absoluto da eternidade, se Deus espera com paciência, por que motivo nós outros, que somos imperfeitos no trabalho relativo da vida, nós não poderemos esperar, né? Do outro tempo, do outro, né? E daí, ele continuando o texto, né? Deus é justiça que se executa nas leis que se revelam, que o revelam, mas também é misericórdia no amor que lhes assegura a onipresença. Aquele que vai desviar do caminho, que vai, né, se, se dentro desse livre-arbítrio se perder, né? A gente tem que ter uma força, uma forma diferente de enxergar isso, né? Os que se transviam, sabem-se transviados, sem que se faça preciso lhes esvurmem a chagas íntimas, a golpes de acusação ou censura. Às vezes a pessoa está arrebentada. Ela sabe que ela fez errado. Ela sabe que ela podia ter feito uma escolha diferente. Você vai lá com a lança e fica enfiando a lança nela. Você pega a ferida e fica enfiando o dedo na ferida. A pessoa já está sofrendo, já está vivendo a dor, já está em um processo de reflexão, já está ali, ó, arrebentando com ela. A dor existe para mostrar que não há desajuste sem possibilidade de retificação. A dor existe para mostrar que não há desajuste, sem possibilidade de retificação. Sempre temos uma possibilidade de mudar. Por isso que a dor vem e às vezes nos assombra, para gritar no nosso ouvido a mudança. Você não quer sofrer, não quer sentir essa dor novamente? Então mude, tente mudar. E na base de todo o equilíbrio reina a eterna soberania, que nos fez imortais. A nossa soberania está na nossa imortalidade, que nos garante o quê? O direito de tentar novamente e de conseguir a vitória. Por isso mesmo determinou o Senhor, se lhes atribuísse nas revelações da verdade a afirmativa inesquecível: misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia e não sacrifício. Que lindo! Não é um texto, assim, maravilhoso para a gente conseguir entender a chamada que abre o nosso evangelho de hoje. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É uma reflexão maravilhosa que o evangelho nos traz na noite de hoje, e eu desejo que você consiga saborear essas palavras do Evangelho, de forma de você ter um olhar diferente sobre o processo acusatório do outro, a sua revolta, a sua ira durante muitos momentos da sua vida, e trazer mais brandura, mais paz, mansuetude, né, para a nossa vida, ser manso o nosso coração e entender que nós podemos transformar a nossa vida a cada dia. Isso é muito importante, né? Para cada um de nós ter essa reflexão. E como eu disse no começo, o nosso evangelho, ele vem como uma forma de promover essas reflexões para o nosso dia a dia, para a sua jornada, para a sua vida, para aquilo que você está vivendo. Se você não entendeu isso agora, o texto, o que nós discutimos, não tem problema. Outro dia você pega, deixa eu assistir de novo. Coloca lá, fica gravado, né? Deixa eu assistir de novo. Eu quero entender isso em relação, porque às vezes nós não estamos naquele momento com o ouvido completamente limpo para receber aquela palavra. Então, tenta sempre. Pegou um texto, ele chamou atenção em alguma coisa, mas você não entendeu? Não tem problema, guarda ele ali, marca no papelzinho, né? E depois você vai lá, lê de novo, faça a reflexão novamente. Eu desejo para você uma ótima semana, com muita paz, com muita luz, com muito discernimento em tudo que você vai produzir, com mais brandura, passividade no seu coração, para a gente chegar cada vez mais perto, né? Da lei divina, do amor, da caridade e da fraternidade para com o próximo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo estudo sistematizado do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus nos abençoe hoje
e sempre gratidão por ceder esse tempinho para a gente, para compartilhar o nosso ensinamento do Evangelho, o ensinamento do nosso governador do orbe, o nosso Mestre Jesus. Até a próxima. Muita paz.